Chegou a hora de mais um Empreenda Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito orgulho de ter você aqui com a gente para a gente falar um pouquinho mais sobre o mundo do empreendedorismo, hein? O assunto de hoje é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Porque, olha, você já deve ter ouvido falar de grandes empresas, né? Que estão aqui já no estado de Santa Catarina há muito tempo e precisam, claro, de matéria-prima, de produtos que possam ser vendidos por essas grandes empresas. Então, isso a gente chama de encadeamento produtivo. Quando as grandes empresas têm pequenos fornecedores que acabam ajudando nessa cadeia produtiva aqui em Santa Catarina. A gente vai falar todos os detalhes para saber se você, por exemplo, pequeno empreendedor, pode também participar do encadeamento produtivo do Sebrae. Então não sai daí que o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. Muito bem, agora a gente vai mostrar para você outro exemplo também muito bacana. Aliás, uma empresa que já tem há 10 anos aqui em Santa Catarina, que é a Borda Sul. Ela também produz e a gente vai saber para que grande empresa ela produz. E a gente está aqui com os convidados. Karen Sorato, que é a diretora administrativa da Borda Sul. Tudo bem? Como é que você está? Prazer. Certo. E você é o Jefferson, é o esposo e também sócio-diretor, né? Exatamente. Tudo bem com vocês? Obrigado por terem vindo aqui ao Tudo nosso Empreenda Santa Catarina. Há quanto tempo vocês têm a empresa já? Há 10 anos. 10 anos no mercado. 10 anos no mercado. E como é que surgiu a Borda Sul, hein? A Borda Sul surgiu de uma vontade muito forte de empreender. Aham. Acho que já vem no viés, né? Já está no sangue. Então, a gente estava com muita vontade de empreender e começamos a pesquisar. Eu gosto muito do ramo de moda. Sim. Ah, você já se adaptava, já tinha intimidade com a moda. Já tinha uma certa intimidade. E aí, fomos apresentados ao bordado. Então, eu me encantei, me apaixonei e fiquei naquela, eu quero bordado. E aí, convenci o Jefferson. Que na época era namorado ainda. Era namorado. Ah, era namorado, exatamente. Que ele certo. também estava com muita vontade de empreender. Aham. E juntos iniciamos essa trajetória. Agora, você estava dizendo que gostava já de moda antes. Você já empreendia no ramo de moda antes, não? Não. Só gostava? era uma apaixonada. Apaixonada. Exatamente. Aliás, você veja que você é muito bem vestida, vem com um modelo aqui preto, né? Com o sapato vermelho que dizem que tem que ter um ponto de luz na roupa, né? É isso aí, exatamente. Ponto de luz. Aprendi também alguma coisinha de Tá moda. certíssimo. Mas você só gostava de moda para se vestir, até para orientar outras pessoas. Exatamente. Assim, eu era encantada. Encantada com o tema. Mas assim, entre a moda e o empreender, eu era mais ativa no sentido empreendedora. A minha formação é entendi. contabilidade e gestão financeira. Aham. Mas eu sou uma apaixonada pela moda. No fim, tudo acaba Tudo se encaixando. convergiu pra Acredito vocês. que as coisas nos escolhem, né? É verdade, né? É É. verdade. Quer dizer, o destino praticamente já estava traçado. Disse, não, a Borda Sul tem que ser para eles e trabalhar Mas eu nessa precisava área. de alguém produtivo, né? Que é o teu marido. Opa! Exatamente. Mas eu nem imaginava que existia uma máquina de bordado. É mesmo? Não. Homem não é tanto de moda, né? Então Sim. eu fui no embalo dela, ela queria empreender, se vamos empreender. Sim. A ideia era outra, né? Não O era que isso. você fazia antes? Eu trabalhava na prefeitura. Era funcionário público? Funcionário público, exatamente. Vida Entendi. estável, eu fui Vida lá estável. e cortei o negócio. Cortou a zona de conforto. Exatamente. Era concursado, estava tranquilo, de boa, segunda a sexta e do nada, domingo a domingo. Olha só, domingo a domingo. Mas Domingo a domingo. trabalha com prazer, Sim. os dois Sim, com juntos? certeza, com certeza. Tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades, É difícil, não é sim, fácil claro. empreender, é luta todo dia é uma luta, é um leão para matar. Aham. Mas estamos aí há quase 10 anos já. Entendi. Então, seguimos. Que bacana. Agora, quando ela te chamou, né? Vamos empreender e tal, você não tinha noção do que poderia empreender. Na verdade, no começo não, né? Aí só que a parte da minha família e da família dela já atuava na parte de transportes, né? Carreta e tudo mais. Então a gente de início pensou em colocar também o transporte, uma transportadora. Mas daí foi numa época que 2014 depois começou a ter crise. Aí o pessoal assim, não, ou estuda bem, vê outro ramo porque está complicado. Então daí a gente foi apresentado para o bordado e daí iniciou o sonho e estamos até hoje. Que legal. Agora me diz uma coisa, depois que vocês começaram, né? Já tem 10 anos a empresa, né? Há quanto tempo vocês souberam do encadeamento produtivo? Como é que foi? Há 8 anos e meio, uma empresa que fornecia para a Renner, Opa! ela nos procurou, né? E queria fazer uma parceria. Queria que nós colocássemos nosso produto aí, o nosso serviço, né? O bordado.
Então, nós aceitamos. Que legal. E daí em diante, estamos 8,5. Mas o que você sentiu quando uma empresa pediu e vocês viram né, o nome da Renner? Pô, a Renner é uma empresa grande e tal. Assim... Será que eu vou produzir para a Renner agora? Então, com aquele viés de empreendedor, a gente já tem as nossas gestões estratégicas, então a gente já estava aí rodeando também esse tipo de mercado, né? Mas certo. Quando de fato aconteceu com a Borda Sul, nós ficamos felizes da vida, né? Que legal. Não só pelo fato de ser Renner, a gente também trabalha com outras marcas, mas a Renner é uma empresa que consegue levar né, o seu nome aí no Brasil inteiro e fora dele, muito Sim. bem feito. A Borda Sul sempre zelou muito pelo seu nome, pelo seu trabalho. Então, assim, a gente viu que poderia casar, né? Entendi. E ficamos encantados. Vimos que é muito mais do que a gente imaginava ser a Renner. É mesmo? Nossa, olha, total. se surpreenderam, então. Muito mais. Então, numa parceria muito produtiva, então. Graças a Deus, há 8 anos e meio. 8 Não anos e meio paramos já. mais, né? Não, até hoje. De 8 domingo a anos. domingo. Isso Hoje Mais ou não. menos. Você já Hoje, tem quantos hoje funcionários hoje? Quantos funcionários? A Borda Sul hoje, ela tem grandes maquinários. Certo. Né? Ela investe em tecnologia. A nossa equipe sempre fica ali na faixa de 20 pessoas. 20 pessoas. Isso. Exatamente. Bacana, mas dá muita satisfação, né? Dá. Com certeza. Bastante. Imagino. E o legal é que a gente tem essa parte muito humana, né? De viver eles, a gestão, né? O nosso coração. Então, é bonito, assim. Eu acredito que o empreendedor já vem empreendedor, né? Já tem um gerenciamento de dor aí no nome. Sim. Mas, assim, é emoção, né? Os nossos funcionários, os nossos colaboradores são pessoas incríveis e que também têm a essência da Borda Sul. Então, para nós, a gente chama de time elite. Que bacana, isso é importante, né? É importante. Mas olha, eu quero saber um pouquinho mais também, claro que nem tudo são flores, existem as dificuldades, né? Muito trabalho duro, a gente sabe como é que é. E daqui a pouquinho eu quero saber também como é que são as peças de roupas que vocês fazem, porque vocês fazem tanto para mulher, para homem e para infantil também. É isso aí. Sim. A Borda Que Sul só bacana. não borda pedra, né? Só pedra. Só não borda Por pedra. enquanto, por Porque enquanto. ainda não inventaram uma máquina de borda. Por enquanto. Então, ó, a gente vai para um breve intervalo, mas fica aqui com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você de casa também como é que são as dificuldades e, claro, como é que se dá na prática o encadeamento produtivo, né? Como é que eles conseguiram isso, afinal de contas? Não sai daí que a gente volta já já. De volta com o nosso Empreenda Santa Catarina. Hoje a gente está falando de um assunto muito bacana, encadeamento produtivo, que são aquelas grandes empresas que precisam de outras pequenas empresas para fornecer, né? Produtos, às vezes serviços também. A gente está aqui com o casal Karen Sorato e o Jefferson de Pierre Nandi, né? Os dois fundaram a Borda Sul, que faz bordados feminino, masculino e também para infantil. É isso aí. Né? E aí você estava me contando agora no primeiro bloco que a Renner foi uma empresa ligada à Renner, isso que entrou em contato com vocês? Isso, exatamente. A Renner não tem a produção interna, né? Ela tem um encadeamento, ela tem várias empresas na qual ela senta, ela conversa, mostra o desenvolvimento, as tendências que ela quer, ela compra, né, esses produtos dessas empresas. Essas empresas são fornecedoras e elas têm um encadeamento, são elos com outras empresas. Então, nós somos uma subcontratada da Renner. Que bacana. Exato. E isso há 8 anos e meio já. 8 anos e meio. Uma parceria sólida, então. É isso aí. Que bacana. É um fruto de muito trabalho, né, e da qualidade, né, e também da nossa entrega. Aliás, porque eu imagino que uma empresa como a Renner deve pedir bastante a questão da qualidade. Eles devem Total. investigar isso também, Sim. né? Sim. Como é que foi isso, por exemplo? No começo até a gente percebe isso nas lojas, né? Que até hoje tu pode ver os preços estão bem diferenciados. O preço da Renner hoje não era igual uma vez que tu chegava na loja, qualquer consumidor ia lá e comprava. Então, por ter aumentado os valores, também aumentou a cobrança da qualidade. Então, hoje, eles têm inspetores, vão lá, entram na empresa, olham o bordado peça por peça, cobram coisa assim de milímetros. Então, assim, a qualidade, mesmo? como aumentou o preço, automaticamente a qualidade deles está muito boa Eu também. acredito que o Olha mercado só. também O mercado começou a ver a exigente. moda de uma forma diferente. Hoje, tu quer comprar com qualidade. Entendi. As Não é pessoas, simplesmente Não comprar é uma simplesmente peça. As pessoas comprar querem uma qualidade, peça. né? Tu entra hoje num shopping, vai entrar na Renner, em outras marcas, a pessoa quer qualidade. A pessoa hoje não... Isso é válido falar também que hoje a Renner, ela dita tendência no nosso país, né? Sim, Você é quer uma verdade. tendência, primeiro vai estar lá.
né? Exato. Então, com isso, ela quer algo primeiro, ela quer algo com qualidade, já que vai ter a visão, ela vai querer um ótimo produto lá dentro para mostrar, ó, essa é a tendência, esse é o meu produto e é assim que eu quero e é assim que tem que ser. Eu acho que, assim, é um dos lemas lá da Borda Sul, eu acredito que casa muito com a Renner, que é o seguinte, entregar um produto que você tenha orgulho. Então, eu acredito que é mais ou menos isso, né? Você tem orgulho de você abrir aquela peça e ver na sua frente, o seu cliente ver? Eu acredito que é mais ou menos nesse sentido que a gente sentiu da Renner e acabou casando aí os encantamentos, né? Então, quando a Renner identificou vocês ali, a empresa de vocês, eles foram lá, alguns técnicos, observaram e deram as normas de como deveria ser a produção. Sim, exatamente. A Renner tem uma equipe de auditoria muito intensa. Essa auditoria, ela tem toda a parte de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão industrial. Então, basicamente, ela tem 3 blocos aí básicos e mais os especiais, que é onde a gente tem a parte de sustentabilidade, as ODS, que a gente também está incluído nesse ciclo, né? Olha, atento já à questão da sustentabilidade. Sim, total, total. A Borda Sul, ela evoluiu de uma forma muito boa. Nos últimos 4 anos, a gente cresceu 150%, Alexandre. Nós construímos a nossa sede própria, né, que era um sonho. A Borda Sul, toda a sede dela também, ela é construída para os nossos maquinários que são diferenciados e enormes. Então, ela tem que ter uma estrutura diferenciada. Aliás, a gente está dando uma olhada agora nas imagens, que a gente tem algumas imagens também, principalmente das peças, né? Que são peças muito bonitas, aliás, por isso que a Renner gostou, né? Estão vendendo lá. Então a gente está mostrando as imagens enquanto você conta pra gente isso. Isso. E o interessante também do bordado é que ele é o diferencial da peça, né? Certo. É o diferencial e todo o encantamento da peça, né? Vem com o bordado. E também a parte toda estrutural da empresa, nós construímos ela para o que a gente precisava, mas o que o nosso cliente pedia, mas também a gente já viu de uma forma futura. Como que vai ser lá no futuro? Então, pensando também na questão de sustentabilidade, ela é 100% energia fotovoltaica, né? A estrutura dela também é feita de uma forma diferente. Ela é estrutura de ponte, para te ter uma noção, toda a parte assim, base e laterais da Borda Sul. Nós temos também, dentro da Borda Sul, toda aquela parte de separação de lixos, enfim, então a gente tenta fazer a nossa parte, né? É o pequeno que, em pequenas coisinhas, vai dando um resultado. E a Renner nos ensinou. Olha Né? só. Então, ela deu assim, o norte. Eu digo que o que aconteceu com o encadeamento produtivo, né? Esse projeto tão lindo que a Renner e o Sebrae fizeram. Simplesmente o seguinte, eles aceleraram os resultados para as empresas que pegaram isso. Olha só. É porque mudou muito, né? A gente começou em 2019. Ah, 2019. 2019, foi antes da O pandemia. encadeamento, encadeamento o projeto, com o Sebrae. Exatamente, com o a gente foi Sebrae, convidado em exatamente. 2019, então antes da pandemia, então a gente já começou e não foi só o financeiro, claro, eles pensam no financeiro, a gente também pensa, Sim. mas como a Karen falou, foi a mudança de visão, assim, a visão para o mundo, de como as coisas estão hoje em dia, então antes de construir a empresa, se a gente não tivesse nesse encadeamento com o Sebrae Renner, talvez não tinha construído dessa forma. E ter o resultado que vocês têm hoje. Exatamente. Total. Eu acredito que com o andar dos anos nós íamos nos aperfeiçoar. Mas isso causou um aceleramento, né? Exatamente. Sim, De sem dúvida. resultados, né? Esse aceleramento, por exemplo, de 2019 para cá, quanto que vocês acham que vocês cresceram depois dessa Nos parceria? últimos 4 anos, 150%. É aquele 150% que você falou antes. 150%. Exatamente. E Imagina daí que também vocês... atraiu também mais clientes, né? Exato. Claro que a Renner é o disparado mais forte hoje É da o Borda Sul. carro-chefe. É o Quantos carro-chefe. por cento da produção de vocês vão para a Renner? É em torno de 70%, mais ou menos. 70%. Mais ou menos 70% é Renner. Mas por trabalhar para a Renner, automaticamente vem outros clientes do mesmo porte, gigante como a Renner, mas também vem outros clientes pequenos. Então, Puxa, que tudo E o ajuda. legal, né, Alexandre, é que a qualidade, todo o procedimento instalado na Borda Sul serve para todos os clientes. Opa, Né? entendi. Ele Vocês não aproveitam é só para tudo. Não, Exatamente. o que é muito interessante nesse encadeamento? O Sebrae trouxe os técnicos deles, né, para dentro da empresa, porque é muito intenso, não é fácil. A gente fala assim, é muito lindo, né? Mas olha, É trabalho. intenso. E assim, eles trouxeram, né, esse ensinamento. Então, a Borda Sul, ela não é uma empresa grande, ela é uma média empresa, mas de procedimentos de empresas grandes. Então, ela só é uma miniatura, Sim. mas todo o procedimento está ali certinho, bonitinho. A né? gente mudou muito, os Legal. consultores, né? Porque tinha o presencial, né? Principalmente antes da pandemia, a gente teve o ano todo assim muito forte presencial, Sim. onde diversas empresas estavam lá junto.
levando ideias boas, trocando feedback e tudo mais. E aí depois os consultores iam na empresa. Então lá a gente mudou muito, parte produtiva, Imagina. a parte financeira, tudo foi mudado. Que parece que dá um gás a mais, né? Sim. Dá um Dá. fôlego a mais. É uma O visão Alexandre, diferente, né? no começo, dá um desânimo. É mesmo. Parece que não vai fluir. Não botava muita fé, Aí não. a gente achava que estava no caminho, não estava. E aí, assim, meu Deus, né? Onde vamos? Mas, assim, é por isso que tanta empresa começou e ficou, né? Eu acho que a persistência, a disciplina fez o resultado. Muitas ficaram Dedicação, pelo caminho, A muitas. dedicação. Muitas ficaram pelo caminho. É Porque mesmo. daí tem que tirar meu tempo, eu tenho que sair dentro da empresa, eu tenho que ir lá para outra cidade. Aí vem o consultor aqui que quer mandar dentro da minha empresa, tanta gente que manda na minha empresa. Então, isso é difícil. Para mim, no começo foi bem complicado. Eu imagino. A Karen já é um pouco mais mente aberta. eu sou Mas um aí pouco mais vocês fechado, perceberam mas que tudo isso valeu a pena, Com que certeza. precisava realmente passar por tudo isso para ter a excelência e a qualidade que vocês têm hoje, né? Com certeza. Precisava, com certeza. A parte de qualidade sempre foi, assim, algo nosso. Aham. Né? A qualidade, a gente não pode pensar em mandar alguma peça errada para o cliente, nem tem essa possibilidade. Então, por isso que foi muito doído, porque, assim, eu acredito que essa parte do encadeamento nos colocou no nosso lugar, de gestores. Quando você é gestor, você tem que deixar um pouquinho de lado certas tarefas, na verdade. Sem Isso dúvida. dói. Claro. E como a gente já estava focado na qualidade, deixar o outro fazer e ter uma abertura maior de várias pessoas fazendo algo, o erro tem uma possibilidade muito maior de acontecer, né? Com certeza. E acontece. É acontece. verdade. No é começo verdade. aconteceu bastante. É É difícil. mesmo. É difícil, Mas deram a volta por cima. Sim. Hoje, a linha de produção de vocês está Tá bem alinhado. Sim, tá alinhada bem alinhado. dentro dos E propósitos treinada. mesmo, Sim, treinada treinada. também. Sim. Exatamente. A A gente gente criamos delegou, um né? manual de instrução da Bordas. Isso, a gente delegou as Opa, funções, foi delegada a função assim, para cada pessoa. Então, hoje entra, né, tanto é que a empresa está lá trabalhando, a gente está aqui e seguindo em frente. A gente não percebe até aqui, olhando para eles, né? A nossa querida Karen aqui, ela tem aquela questão de orgulho, né? É a feição do orgulho e do trabalho bem feito, né? É Eu acho que isso acaba levando inspiração também para o pessoal que está em casa. Sim, eu acredito que se fosse para colocar uma palavra, é assim, evoluir dói. Uma frase, né? Evoluir dói. Mas e é a evolução necessário, né? não pode ser parada, né? Nós estamos Exato. sempre evoluindo e ela acaba doendo. Mas traz resultado, né? Sem dúvida, E que é a o gente tem que importante. provar, não acha, Alexandre? Com Nós certeza. temos que provar esse resultado. Sim. Eu penso que nós temos que ser incansáveis até experimentar o resultado. Olha só. Não é? Puxa, mas a sua mulher é aquela administradora, Essa é. empreendedora de mão cheia, hein? Essa sempre foi. Que bacana. Olha, parabéns para vocês. Obrigada. É um grande exemplo que a gente traz aqui do encadeamento produtivo, porque realmente vocês são um exemplo, né? É muito grande, muito perfeito daquilo que é realmente o ideal de um encadeamento. Quer dizer, vocês servindo uma empresa muito grande e com toda a qualidade que ela exige. Né? É isso aí. Parabéns mesmo. Foi um prazer Obrigada, conhecer vocês. Obrigado por terem vindo aqui no Empreenda Santa Catarina. Obrigado também, Muito Jefferson. Maravilha. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer aqui também o gerente de negócios do Sebrae Santa Catarina para a gente entender como é que é o braço, né, do Sebrae nessa força aí propulsora para os empreendedores aqui do nosso estado. Não sai daí que o Empreenda Santa Catarina volta já já. Hoje o Empreenda Santa Catarina está falando de encadeamento produtivo. No bloco passado a gente mostrou aqui um casal, né, de empreendedores que tem a Borda Sul, uma empresa que faz bordados para moda masculina, moda feminina, moda infantil também. E aí acabou fazendo o encadeamento produtivo junto com a Renner, ou seja, essa empresa, né, virou uma fornecedora de uma grande empresa chamada Renner. E agora a gente vai saber o passo a passo, junto com o Sebrae, que é um programa, né, Sebrae de qualidade, com o gerente de negócios do Sebrae Santa Catarina, Felipe Galotti, que mais uma vez está aqui com a gente. Tudo bem, querido? Obrigado, Alexandre. Tudo Sempre certo? muito bom estar aqui. Imagina. Agora, o bom mesmo foi a gente saber um pouco da história dos dois, né? Tanto da Soraya, aliás, da Karen, né? Da Karen Sorato com o Jefferson de Pierre Nandi. Eles começaram lá 10 anos e 8 anos e meio resolveram partir para essa questão do encadeamento. Eles disseram que é muito difícil, porque, puxa, exige bastante, né? Mas é essa exigência que acaba mudando um pouco também o negócio das pessoas? Acho que a fala deles foi muito bacana nesse aspecto, né? Eles iriam evoluir, normal.
O empresário abre o negócio, tendência e ele sempre está buscando, com certeza, o crescimento. O que o encadeamento faz, o que fez, no caso deles, e fica claro pela fala do casal, é acelerar esse processo. Né? Tem um processo do encadeamento produtivo junto às pequenas empresas que é literalmente olhar para a lucratividade, para a competitividade, olhar para a inovação, trazer isso tudo para dentro do negócio, com uma velocidade. E a partir do momento que você aplica isso dentro da sua empresa, os resultados são óbvios, né? Eles acontecem. E você acaba ganhando essa diferença do teu concorrente, porque essa competitividade para atender uma grande empresa faz com que você possa se posicionar no mercado de uma maneira diferente. Então, o caso da Borda Sul e a fala dos dois aqui é muito legal de escutar, porque você vê que assim, é cansativo, é difícil, ninguém quer que alguém venha apontar erro dentro do seu negócio, ninguém quer dizer você está certo, você está errado. Não é nem esse o intuito é ajustar, né, os processos, mas no final das contas, quando o pequeno empresário entende que isso está vindo como uma ajuda, o resultado também acompanha, né? E está aí, prova, o testemunho dos dois. Agora, só para o pessoal de casa também entender, o Sebrae já tem, por exemplo, um encadeamento produtivo com várias outras empresas grandes também, de grande porte, e que tem esses pequenos empreendedores como fornecedores, né? O Sebrae, o encadeamento produtivo hoje ele está dentro da área de negócios em Santa Catarina, mas isso é uma estratégia da área de competitividade do Sebrae Nacional. Certo. Né? Então, assim, o encadeamento produtivo da Renner, por exemplo, nós, em Santa Catarina, temos a responsabilidade de atender os nossos empresários em Santa Catarina, mas ele acontece no Rio Grande do Sul, ele acontece em Minas Gerais, ele acontece em outros estados do Brasil. Claro que, a nível nacional, nós temos grandes encadeamentos produtivos com o iFood, com o Serasa Experian, com outras, né, empresas de renome nacional. Em Santa Catarina, nós temos com a Renner, nós temos com a Aurora, nós temos com a Malve, nós tivemos no passado com a Hering e, claro, a gente vem cada vez mais se aproximando das grandes empresas para tentar mostrar para essas grandes empresas o potencial que é. Né? Existem hoje grandes empresas no estado de Santa Catarina que elas são totalmente transversais. Né? Elas não estão dentro de uma linha horizontal, mas em algum momento a gente pode atuar, porque o texto que o encadeamento da Renner está atuando, ele é uma linha, mas eu posso fazer isso dentro do setor de alimentos, eu posso fazer isso dentro do setor da construção civil, basta eu ter a vontade do grande empresário, né, de entender que eu tenho fornecedores, eu tenho parceiros. Quando você fala fornecedor, parece um pouco estranho, mas tenho parceiros de negócio. É uma cadeia produtiva. Então, a gente está indo lá na base da cadeia, ajustando essas etapas, esses processos, e aí, claro, consequência, o grande empresário é beneficiado, indiscutivelmente, mas o pequeno também. Né? Ele cria um processo dentro da empresa dele que, às vezes, levaria mais tempo. E aí a gente está falando de competitividade, a gente está falando de economia. A hora que você tem uma base de pequenas empresas faturando mais, tendo maior representatividade, conseguindo reduzir a sua dependência do grande, você começa a dar uma oportunidade de economia. A pequena um dia vai se transformar média, que um dia vai se transformar grande. No final das contas, são todos empresários. Sim, é verdade. Aliás, a fala deles, né, tanto da Karen quanto do Jefferson também, eles dizem, não, nós evoluímos muito mais depois do encadeamento produtivo, porque eles tiveram essa chance e a Renner trouxe para eles um profissionalismo, digamos assim, maior ainda pela exigência também do mercado, né? Que acaba sendo o mercado nacional. Quando você viaja pelo estado e você vai visitar esses empresários que participam do encadeamento produtivo, e a Renner faz isso muito bem, a Renner ela traz um lado de pertencimento também. É muito legal, eu já visitei alguns empresários que estão dentro do EP, como a gente apelida, né, o EP da Renner, e é legal quando você chega no escritório do empresário e você olha, tem aquela plaquinha, participante do encadeamento produtivo Sebrae Renner. Opa. Isso é mostrar, né, de certa forma, que aquela empresa ela está apta a um atendimento dentro de um nível de exigência, dentro de uma capacidade maior do que o concorrente. E aí os outros possíveis clientes que essa empresa vai ter talvez vão entender
né, vão fazer essa análise, poxa, essa empresa está preparada de um ponto a mais do que a outra que eu estou olhando. E isso pode virar uma competitividade. É um ponto de vantagem que eles têm. Agora, dentro de tudo isso, por exemplo, quando o Sebrae identifica realmente uma grande empresa, como foi a Renner, a Aurora também, quer dizer, existe uma negociação primeiro para que eles entendam que, olha, nós temos fornecedores de muita qualidade em Santa Catarina no seu ramo, no seu negócio. Vocês identificam e tentam unir essas empresas. Isso. A gente tem um trabalho... Existe os dois, né? Existe a proposta vindo de uma grande empresa. Certo. Ela pode olhar e entender que isso faz sentido dentro da operação dela e nos procurar. Tenho essa base de clientes e ela está espalhada pelo Brasil, né? Parceiros, fornecedores. A gente pode fazer um piloto em Santa Catarina e tentar entender essas dificuldades e depois já deixar esse gatilho. Por isso que existe a metodologia do encadeamento produtivo, porque quando eu faço esse piloto, eu já estou dentro da metodologia. A hora que eu penso em virar essa chave para atender outros estados, a metodologia replica nos estados que vão ter essa responsabilidade. E o projeto, na sua maioria, ele é um projeto parceria Sebrae e grande empresa, né? Então, no final das contas, o projeto que foi feito com a Aurora, que foi feito com a Renner, 50% desse investimento é o Sebrae que está aplicando e 50% é o grande empresário, a Aurora ou a Renner que está aplicando. Existem, obviamente, casos de você ter uma contrapartida do empresário também. Tem algumas coisas dentro do processo que o empresário também faz uma contrapartida, mas é aquela coisa, é uma negociação. Sim. O grande empresário vai nos procurar e vai dizer, eu soube que a Renner tem um encadeamento com vocês, eu soube que a Aurora tem um encadeamento com vocês, acompanhei esses resultados, vi que isso faz sentido, vi que isso dá resultado. Como seria para o meu negócio? Como seria para a minha cadeia produtiva? E aí é muito simples, a gente vai fazer uma análise, vai entender essa cadeia, quantas empresas tem. Ah, mas a minha empresa hoje tem 10 empresas pequenas na sua essência, o resto já é média, já está num outro nível. Ou eu tenho 5, eu tenho 100. O número de empresas atendidas, isso não quer dizer nada. A gente pode desenhar um projeto customizado para aquela demanda e eu não preciso atender todos. A empresa, e temos alguns casos desses, a gente pode ir fazendo por etapas. Vamos pegar agora a região sul do estado de Santa Catarina. Depois a gente vai fazer um trabalho na região do Alto Vale, depois a gente vai fazer um trabalho no norte, mas pode também pegar uma empresa de cada território. O que vai definir o tamanho da nossa atuação é, obviamente, o orçamento. Entendi. O orçamento que essa empresa está disposta a colocar e o quanto a gente tem de orçamento. E, lógico, no caso do Sebrae, essa proposição ela precisa ser uma previsão, porque isso tem que estar dentro do nosso planejamento. Claro. Até o pessoal de casa entender, vamos supor assim, que a Renner ainda precise, por exemplo, de uma pequena empresa que forneça botões de roupas, né? Botões, zíper e tal. Quer dizer, você pode ter um negócio muito fechado, muito nichado, mas para atender, às vezes, a mesma empresa. Quer dizer, a Renner pode ter vários fornecedores. Exatamente. Existem alguns casos. Tivemos um recente agora, que a grande empresa, a empresa âncora, estava passando por um processo de dificuldade e aí a gente se colocou numa situação que, no final das contas, o Sebrae está ali para atender o pequeno. Sim. O que a gente fez? Bom, o projeto do encadeamento produtivo ele vai ser descontinuado pelo momento atual, mas eu estou com uma base de pequenos empresários aqui que apostaram naquilo, né? Que estavam junto conosco. A gente fez, inclusive, com a Renner um trabalho de, olha, apareceu essa gama de pequenos empresários que a gente estava num outro encadeamento produtivo, mas o encadeamento está dando um stop, né? A gente deu uma pausa. Interessa conhecer, interessa olhar, a equipe da Renner veio, entendeu quem eram esses fornecedores e, em alguns casos, absorveram esses fornecedores novos para a sua base. Tudo é muito possível, flexível, dentro da premissa de termos uma base produtiva e termos o grande. O grande empresário precisa entender que isso é um benefício para ele lá no final. Né? Por consequência, isso é um benefício para o pequeno.
e, por consequência, isso é um benefício para a economia. Todo mundo está ganhando. A gente está aumentando a cadeia produtiva, né? E importante também que o grande empresário entenda que, às vezes, numa parcela de oportunidades, o fato de ele ser o âncora, de certa forma, nos ajuda. Né? Não estou dizendo que se eu chegasse com um pacote similar ao que foi feito com a Borda Sul iria dizer não para mim porque eu não tenho a renda. Né? Não é isso que eu estou falando, mas o fato dessa oportunidade, como eles bem colocaram, né? Me procuraram para fazer uma parceria e quando eu vi, estava a Renner ali e aí veio essa possibilidade de eu participar do encadeamento produtivo. A história, né? O storytelling desse negócio funciona muito bem. Eu tenho eu tenho uma oportunidade, eu tenho um pacote de melhorias, de consultorias. Então, no final das contas, o grande nos ajuda nessa sensibilização. Sim. Existem alguns encadeamentos produtivos hoje que você só fornece para o grande se estiver dentro do nosso encadeamento produtivo. Olha só. Tem alguns hoje que é meio que uma obrigatoriedade. Quer ser nosso fornecedor? Está aqui o Sebrae, participa do produto, do projeto. Quando você tirar o seu certificado, né, o seu diploma, você pode virar um fornecedor. Porque você vai estar pronto exatamente para aquela exigência. Né? É uma maneira de você garantir, como grande empresário, a excelência da entrega. Sem dúvida. Você tem números muito bacanas que é assim, produtos em não conformidade, que é um retrabalho, que é aquele produto que vai chegar lá, putz, tem uma falha, volta, devolução. Isso reduziu. A não dependência do âncora por parte do pequeno, isso também reduziu. O aumento de lucratividade do pequeno aumentou. O aumento de lucratividade do âncora também aumentou. Você está mexendo com a cadeia. Claro. Você está ajustando da base até a hora que vai para uma, no caso do texto, até a hora que vai para uma gôndola, para uma arara, numa loja Renner. E como é que o pequeno empreendedor hoje pode realmente entrar em contato com o Sebrae? Vamos supor que ele agora está olhando aqui o nosso programa e está percebendo, poxa, eu preciso fazer parte disso. Quais são os critérios, o que é que ele precisa preparar? Todo pequeno empresário que precisar de qualquer consultoria do Sebrae, e aí lógico, né, essas consultorias do encadeamento, elas são consultorias desenhadas dentro do nosso portfólio, dentro do que o Sebrae tem de soluções. Em alguns casos, também são coisas customizadas, feitas ali pela demanda do nosso grande empresário, do parceiro. O empresário que precisar do Sebrae, as nossas mídias sociais, os nossos canais de comunicação, o nosso portal do Sebrae de Santa Catarina, ele está à disposição e ele pode nos procurar. Nós talvez não vamos ter o pacote fechado em encadeamento produtivo. Sim. Né? Mas a gente pode entender o setor desse empresário, a gente pode, de repente, recentemente eu tive uma oportunidade dessa, um pequeno empresário que está dentro de uma cadeia produtiva, nos procurou e disse, poxa, eu sei que tem com a Renner, eu sei que tem com a Aurora, vocês não conseguem comigo lá no meu, na empresa âncora da minha cadeia e tentar apresentar isso para ele? A gente fez uma conversa, a gente tem algumas negociações de encadeamento produtivo para 2024 que estão na mesa aí sendo negociadas. E tive casos do grande empresário ter um pouco de receio, mas será que isso entrega mesmo? E a gente fez um piloto, honestamente falando para vocês, me dá um CNPJ. O cara olhou e disse, Ele pegou um da base dele, a gente aplicou a metodologia, fez um trabalho, fez consultoria e no final, quando a gente terminou essa entrega, ele disse, bom, a minha base está aqui, estou à disposição para a gente fazer qualquer coisa. Porque naquele empresário que a gente se aproximou, a gente mostrou para o grande empresário que aquilo ia fazer a diferença. Se ele escalar aquilo em grande quantidade, ele disse, pô, isso aqui vai me dar um belo resultado. Então, assim, o pequeno empresário que precisa do Sebrae, o Sebrae está à disposição, sempre. Temos inúmeras iniciativas, inúmeros produtos, projetos, programas, né? Dentro do setor têxtil, nós temos inúmeros programas também, mas ele tem que procurar, ele tem que ir nas nossas gerências regionais, nas nossas agências ao redor do estado, se ele quiser o atendimento no presencial, mas ele também tem que ir no nosso portal, entrar em contato. O grande empresário, ele basta procurar pela gerência de negócios, né? A minha equipe, Jackson e Andrissa, que são meus braços direito e esquerdo aí, que me dão suporte para a gente fazer todo esse trabalho. E, claro, a gente sempre faz a conversa
já olhando para essa possível escala. A grande empresa que está nos vendo hoje e que talvez entenda que, mas eu tenho 60% dos meus fornecedores estão no Paraná. E aqui em Santa Catarina é muito pouco. Não tem problema, mas ele está assistindo o Sebrae de Santa Catarina. Ele pode entrar em contato com a gente pode pilotar isso aqui em Santa Catarina e depois solicitar um nacional que replique para os outros estados. Isso não é um problema. Maravilha. Então, a porta está sempre aberta, o Sebrae está sempre à disposição para atender o pequeno empresário, é o nosso cliente. Né? Lembrar sempre disso. O engajamento produtivo, ele veio para usar a vontade do grande, mas mais do que isso, a gente está atendendo o pequeno. Nosso atendimento, ele é no pequeno. É focado no pequeno. A consultoria é no pequeno. Claro. Né? É o pequeno empresário que recebe o apoio. O grande, ele está ali junto como âncora, ele é o nosso parceiro estratégico. Ele acaba sendo beneficiado Exatamente. muito, né? Exatamente. Isso. Eu acho que fica muito claro, né, para o pessoal que está em casa, os empreendedores principalmente, que eu acho que a grande mensagem, né, que o programa de hoje está trazendo para você é que se você tem aquela gana de realmente evoluir, como disse aqui o nosso casal de empreendedores, né, a Karen e o Jefferson da Borda Sul, eles nitidamente tinham muita paixão pelo negócio deles e queriam cada vez mais evoluir. E se eles querem evoluir, o Sebrae tem todo o caminho para isso. Se você também se identifica com isso, eu acho que o programa de hoje dá essa mensagem e mais essa mensagem, né, de que você pode crescer muito mais, por exemplo, fazendo esse encadeamento produtivo com outra grande empresa. Eu acho que realmente o Sebrae está sempre, como você falou, de portas abertas para absorver, porque a gente tem tantos empresários bons aqui, né, com bons produtos, eu acho que tem muito mais potencial, né? Nosso estado é um estado diferenciado, isso é fato. O empreendedor catarinense, ele é um empreendedor que ele corre atrás, ele busca, ele quer fazer, a gente sabe, só olhar a nossa economia. Sim. Né? E o Sebrae de Santa Catarina, em alguns projetos e em alguns produtos hoje, ele é uma referência no sistema Sebrae. Então, o que a gente tem que fazer realmente é continuar dando atenção a esse pequeno empresário, ao nosso cliente, escutar o pequeno empresário, mas o empresário precisa se coçar, ele precisa se movimentar, né? A gente sabe que a gente pode falar com muito mais empresários e que a gente pode atender muito mais empresários. Mas a gente tem algumas iniciativas que às vezes é até complexo porque falta adesão, falta o interesse do empresário. O pequeno empresário, ele joga nas 11. Ele tem que bater o lateral, receber, fazer o gol, defender. Sim. A gente sabe disso, né? Eu sempre falo muito isso. O empresário, o nosso cliente, ele está ali num dia a dia que é super corrido. Quando ele entende, né? E eles, o casal da Borda Sul, a Karen e o Jefferson falaram muito bem. Quando eles entenderam que ser gestor é também abrir mão de algumas coisas, Sim. foi aonde começou a dar um punch diferente. O pequeno empresário precisa entender isso. Eu sei que eu tenho que, nesse primeiro momento, fazer um pouco de tudo. A empresa é minha, eu estou aqui, meu dia a dia é esse. Mas eu vou ter que aprender a ser gestor. Ninguém está dizendo, sai contratando 30 funcionários de largada, não é isso. Mas aprenda a contratar as pessoas certas no momento certo e fazer a gestão do teu negócio. É muito legal escutar os dois dizendo que, a empresa está lá funcionando e a gente está aqui dando uma entrevista. Exato. Olha que legal, a visibilidade que eles estão tendo. Por quê? Porque eles estão sendo gestores. Vão voltar, vão puxar a rédea do negócio, vão botar a mão na massa, porque são donos, Sim. mas ser gestor. Acho que esse é talvez a mensagem final, que é para o empresário entender que para ele ser gestor, ele precisa se capacitar, se profissionalizar, melhorar o processo dentro da empresa. Que legal. E o Sebrae sempre dá essa mão. Aliás, dá a mão, dá o braço, dá a perna, dá tudo. Galotti, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Acho que a gente compartilhou bons momentos e boas ideias para o público de casa, né? Sempre à disposição. Maravilha. Obrigado. Felipe Galotti, nosso gerente de negócios do Sebrae Santa Catarina. A você que nos acompanhou também esse bate-papo bacana, né? Com o casal da Borda Sul. Tanto a Karen quanto o Jefferson são exemplos, né, de que você também pode ter essa grande oportunidade de crescer cada vez mais. Nosso Empreenda Santa Catarina fica por aqui e até o próximo programa.